a vida e o final da carreira dos obreiros do Mestre. No vídeo de hoje, mais um trabalhador chamado ao descanso eterno. Um texto escrito pelo pastor José Menezes e publicado no Jornal Mensageiro da Paz no ano de 1939. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Os caminhos de Deus e seus desígnios são todos louváveis e dignos da mais alta consideração. O homem nem sempre compreende os vestígios que suas leis demonstram quando ele os desenvolve para a conquista dos seus lindos frutos. E Deus não cessa de mostrar, cada dia, inúmeros problemas naturais e sobrenaturais, habilitando-nos à conformação dos seus decretos. Com efeito, os crentes em Jesus não se escandalizam, nem se entristecem ante o desdobramento desta obra magnificentíssima, mormemente quando ela tem por objetivo o cumprimento da sua santa palavra. Verdade é que algumas vezes exclamamos: mas isso com o fim de exaltar a sua sabedoria. Romanos 11, 33 ao 36. Então vem o conforto, vem a consolação daquele que tudo faz para nos ver tranquilos e fortes. Ezequiel 11, do 13 ao 25. O ministério da Assembleia de Deus no Brasil tem sido contemplado pelo Senhor Jesus desde o seu início, não lhes faltando órgãos para o seu desenvolvimento espiritual, e com honrosa satisfação dizemos que heróis vexilários da fé desta grande obra estão sendo chamados à reserva do descanso eterno, onde aguardam o dia glorioso quando serão coroados de glória pelo Mestre da Seara. Apocalipse 13 e 12. Lá já estão no repouso celeste os nossos inesquecíveis companheiros e irmãos na fé, os quais lutaram neste mundo, conquistando milhares de almas para Cristo. Homens que se negaram a si mesmo, abandonaram suas comodidades e os prazeres mundanos, homens que preferiram os sofrimentos de Cristo à glória deste século, experimentando desabores, homens que foram removidos de uma para outra parte de sua pátria, um constante nomadismo, anunciando muitas vezes com lágrimas o reino de Deus. Homens perseguidos dos ímpios, criticados pelos sectários polemistas, homens que atravessaram rios, passaram por fornalhas ardentes, ouviram o rugir de leões e de joelhos dobrados e espada em punho, a palavra de Deus, lutaram com valor pela fé santíssima. Muitos desses fiéis já se foram para as mansões celestiais, unir-se aos mártires dos tempos idos, com os quais aguardam o grande dia da vitória. É quando serão premiados por aqueles que é fiel e verdadeiro. Entre esses se acham José da Penha, Zuca, Plácido, Aristóteles, José Felinto, Francisco Gaspar, Manuel dos Santos, José Floriano, Joaquim Batista, Adriano Nobre, Pedro Trajano, Frutuoso da Silva e agora nosso velho e saudoso irmão José Bezerra Cavalcante, um dos mais antigos no ministério. Eu o conheci de perto. Em 1911, o vi pela primeira vez na Igreja Presbiteriana de Natal como diácono da mesma. Foi o primeiro professor de escola dominical que eu conheci quando, levado por meus pais àquela igreja, começava a soletrar o ABC da doutrina de Cristo. Como diácono de referida igreja,
Ele desempenhou sua missão com zelo e dedicação, ajudando algumas vezes no ministério da palavra. Andamos sempre juntos e juntos trabalhamos, tanto material como espiritualmente, pois ele era competente operário. Em 1919, em Natal, quando começou o trabalho de Assembleia de Deus pelos irmãos Antônio Felipe e Francisco César, Bezerra começou a investigar os principais pontos da doutrina, vindo logo após um cuidadoso exame bíblico a unir-se à Assembleia de Deus, inteirado de que as promessas de Deus quanto ao batismo de fogo, Espírito Santo e seus dons são dados hoje, como o foram nos dias apostólicos. Convicto, pois, acerca dessa doutrina, Bezerra Cavalcante iniciou o trabalho em Natal com 6 crentes, todos novos na fé. Dias depois eu recebi dele um convite para construirmos um prédio no Dr. Átila Garcia, presbiteriano, que residia no interior. Embarquei imediatamente e juntos começamos a referida construção. Foi ali que, pela primeira vez, ouvi falar do batismo no Espírito Santo segundo as Escrituras, e foi Bezerra a primeira pessoa que Deus usou para me falar. Lutou muito comigo, pois eu tinha dentro do peito o espírito denominacional e gostava de discutir. Dias depois, tínhamos terminado o prédio, e já o Senhor Jesus havia começado outra obra em meu coração. Volvemos ao interior, indo trabalhar para a minha manutenção. Fui convidado pela irmã Ana Sotero para assistir a um culto, o que eu fiz crendo. Então Jesus me selou com a promessa. Novamente voltei a Natal, onde me encontrei com Bezerra e César, os quais me abraçaram, chorando de alegria. Adriano Nobre estava ali, pela primeira vez, em visita. Então Bezerra apresentou-me a ele, que me pediu que ficasse ali, ajudando aquele irmão. Deus nos abençoou, dando-nos os primeiros frutos. Grandes e duras foram as lutas que ele enfrentou nesse trabalho, onde os inimigos da verdade não perdiam tempo para destruir a obra do Senhor. Bezerra, porém, não desanimou no campo da luta. Sempre forte e ousado, desembainhou a espada, cuja doutrina segura e clara lhe concedeu as primeiras vitórias. Mais tarde, quando o irmão José Moraes chegou em Natal, já havia um pequeno rebanho de ovelhas, animado para a continuação da obra. Em 1920, fomos residir em Nova Cruz, Rio Grande do Norte, e ali Bezerra foi nosso auxiliar. Trabalhamos juntos um bom tempo e por fim eu me retirei para outro campo e ele ficou à frente do trabalho. Na minha ausência, levantou-se um grande inimigo da causa com doutrina diferente, procurando eivar a igreja com sabatismo. A luta exigiu um combatente para defender a igreja e Deus usou ainda o irmão Bezerra, que saiu ao encontro do capcioso inimigo, desmoronando-o e pondo-o em perigo irremediavelmente. Em 1926, quando passava ali o irmão Samuel Nistron, convidou-o para construir o novo templo da igreja de Belém. Dias depois, desembarcava na referida cidade o irmão Bezerra com toda a sua família, que era quase uma congregação. No fim do mesmo ano estava pronta a obra. Nesse tempo, ele já era diácono dessa igreja, onde servi como tal até a inauguração. Já nascia o ano de 1927, quando ele foi separado para o Ministério da Palavra, seguindo imediatamente para São Luís, para dirigir como pastor a primeira igreja.
em janeiro de 1927, foi dirigir a igreja de Timboteua, a mesma estrada de ferro onde trabalhou até maio de 1928, para seguir para Bonito. Neste lugar, que é central, havia uma igreja, talvez a maior em todo o estado, com exceção a de Belém. Ali, logo após ter feito a organização interna da mesma, viu a necessidade de um templo mais amplo, cujo recinto confortasse o número de crentes, que crescia constantemente. Feito o projeto, de acordo com a igreja, dentro de pouco tempo estava a obra em começo, vendo-se frequentemente o irmão Bezerra misturado com os serventes, trabalhando animado e forte, até que, enfim, viu coroado de êxito os seus esforços, a obra estava concluída. Foi rabiscador destas linhas quem leu o texto da Palavra de Deus e fez a oração da dedicação do referido templo. Seriam 9 horas da manhã de outubro de 1930, quando teve lugar aquela solenidade inaugurando-se o belo templo, cuja simplicidade não podia ocultar a beleza estética. Bezerra trabalhou muito ali e viu muitas almas confessando o nome de Jesus. Em maio de 1931, foi chamado para dirigir a Igreja do Senhor em Manaus, onde permaneceu até janeiro de 1933, não podendo continuar ali por motivos de doença na família, razão porque voltou a dirigir a igreja de Timboteua e em abril de 1934 ele foi convidado para dirigir interinamente a igreja de Belém por ter de se retirar para a Europa o irmão Nelson. Ali, Bezerra trabalhou durante o período de 2 anos em constante atividade e essa igreja soube retribuir-lhe exuberantes provas de cooperação, estando sempre ao seu lado. De Belém, foi para o Ceará em 1936. Aí se demorou pouco tempo, ainda por motivo de doenças na família. Do Ceará, rumou-se para Teresina, onde trabalhou 8 meses, deixando essa igreja para atender às necessidades das igrejas no Maranhão, especialmente na capital, onde trabalhou com zelo e cuidado desde fevereiro de 1937 até os primeiros dias do corrente mês, quando aprouve a Deus chamá-lo para o descanso eterno. Ele estava em Itapicuru, interior do estado, para onde fora a bem da saúde de sua esposa, a quem estimava carinhosamente, enquanto uma moléstia ingrata e fulminante que o prostou mortalmente. Desejoso de ver ainda pela última vez o irmão Nelson, telegrafou a este que sem demora partiu para lá, onde teve o prazer de passar 10 dias junto ao enfermo, consolando-o e dispensando-lhes o melhor do seu coração. Depois de estar ali com o irmão Bezerra, 10 dias, o irmão Nelson regressou a Belém, na esperança de ver ainda aquele irmão. No dia 21 do corrente, o irmão Nelson recebeu um telegrama dizendo da gravidade do enfermo e logo após outro, dizendo da sua passagem à eternidade. Dormiu o irmão Bezerra no dia 21 do corrente, o ministério que vem experimentando luto no coração há muitos anos, não pode esquecer o velho companheiro de lutas que, como outros, já terminou sua carreira. Todavia, consolamo-nos porque temos certeza de que ele e todos os outros que o precederam serão coroados, juntamente conosco no dia do arrebatamento da Igreja. O Ministério da Assembleia de Deus no Brasil, por intermédio do signatário destas linhas, apresenta a viúva e os filhos do querido e saudoso irmão os seus justíssimos sentimentos, pedindo a Deus que os console até o dia do glorioso encontro com o Pai
e esposo querido. José Menezes, Jornal Mensageiro da Paz, 1939. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.